Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar nossa consciência, para que sejamos sábios, não tolos, para que tomemos decisões mais acertadas. Obrigado, Senhor, porque existe um espaço na nossa vida de liberdade no qual o Senhor não intervém. Depende de nós. Nós precisamos escolher. Por isso nos liberta, Senhor, de toda consciência viciada que nos leva a escolher mal, a tomar decisões ruins. Ilumina a nossa consciência para que tomemos boas decisões. Muito do que nós seremos passa pela nossa atividade de escolher. Vem nos iluminar, Senhor. Vem nos libertar da insensatez, da impulsividade. Quantas pessoas hoje nos acompanhando, Senhor, que precisam tomar decisões hoje na sua vida, que já viram que precisam cortar certas coisas, que já viram que precisam recomeçar ou sair de certos relacionamentos, estão enrolando, estão procrastinando. Ilumina-nos, Senhor, para que nós, de fato, tomemos as decisões que precisamos tomar hoje, sem procrastinar, sem postergar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Provérbios 14:16. Você sabe que eu gosto demais do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é como aquele elixir, é como aquele remedinho que você tem que tomar uma gota por vez. Se você tomar muito, pode irritar um pouco o seu estômago. Ou se você não tomar, também vai fazer falta. Cada versículo do livro de Provérbios é a síntese de um pensamento muito sábio, né? Foi atribuído a Salomão, que reflete ali um caminho inteligente para que nós tomemos decisões melhores na nossa vida. E hoje o padre vai ler o capítulo 14, versículo 16, que diz: o sábio se afasta do mal, o insensato vai à frente e dá-se por seguro. Essa é a tradução da CNBB. Eu trouxe uma outra tradução mais antiga que diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é um insolente e confiante. Veja bem, a palavra está nos apresentando duas categorias de pessoas. O sábio à direita, o tolo à esquerda. São duas categorias. E diante disso, o autor sagrado como que nos interpela. O que você quer ser? Em qual categoria você quer colocar a sua vida? Em qual realidade você quer centrar as suas escolhas? Você quer ser tolo ou você quer ser sábio? E você sabe que o livro de Provérbios ele sempre trabalha com esses dois polos, né? Tolice e sabedoria, sensatez e insensatez. Então, a Bíblia está nos apresentando dois caminhos para que nós vivamos, ou a sabedoria ou a insensatez, a tolice, né? Então o padre vai refletir sobre essas duas realidades. A Bíblia diz: o sábio, teme e desvia-se do mal. Eu vou começar falando agora sobre o sábio primeiro. O que a gente tem que fazer para ser sábio? Depois eu vou falar as características do tolo, né? Olha, veja bem. A sabedoria, Provérbios aqui está ensinando, que a sabedoria vem do temor de Deus, né? Mas não é um temor que é um medo paralisante, mas é aquela reverência. O temor que vai fazer a gente buscar orientação divina, sabe? Buscar a guia de Deus para as nossas escolhas. E a tolice vai se manifestar numa autoconfiança excessiva, numa falta de discernimento para evitar o mal. Nós vamos mergulhar nisso aqui. O sábio, em primeiro lugar, gente, a gente tem que entender que autoconfiança é bom, mas autoconfiança excessiva, sem discernimento, pode se tornar um grande mal. Então nós vamos entender quais são as características do sábio. O sábio teme a Deus, primeira coisa, ele tem medo. Mas não é, como eu disse, um medo paralisante, é uma reverência. Ele teme, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, explicando o dom do temor de Deus, né, que é um dos 7 dons que a gente recebe no Crisma. Ele diz que o temor de Deus não é um medo de Deus, mas é um santo temor, um santo medo de ofender a Deus. Eu respeito tanto a Deus que eu tenho medo de ofendê-lo, eu tenho medo de me afastar dele, de romper a minha amizade com ele. Então eu ajo com o quê? Com prudência, né? Porque a pessoa que tem temor de Deus, ela reconhece a sua própria fragilidade. Somos fracos.
todos temos más tendências, todos somos capazes de escolhas ruins. Então, ela evita o mal, né? Ela tem respeito para com Deus, então ela evita o que pode colocá-la numa situação de inimizade com Deus. Primeira característica do sábio, ele tem temor de Deus. Segunda característica do sábio, ele evita o mal. O que é evitar? Evitar é uma atitude. Por exemplo, se eu evitar tomar café, está aqui essa xícara linda, o café pode estar aqui, mas eu não vou pegar o café e não levar, eu não vou levá-lo à minha boca, eu estou evitando, ele vai continuar aqui. Eu vou sentir o cheiro do café, mas eu evito, eu não ajo na direção daquilo. O sábio evita o mal. Por que ele evita o mal? Porque ele enxerga o perigo. E o que faz o sábio enxergar o perigo? A atitude do discernimento. O sábio cultiva o discernimento dos espíritos, o discernimento espiritual. Por ele enxergar o perigo, ele toma decisões conscientes que vão protegê-lo do perigo. Sabe, de escolhas que podem levá-lo a resultados negativos. Por exemplo, se eu sei que ali tem uma cobra naquele buraco no chão, eu vou evitar colocar minha mão ali, que eu sei que a cobra pode me morder, pode me picar, né? Se eu sei que eu tenho um problema, por exemplo, com certo alimento, eu vou evitar aquele alimento, porque depois eu vou pagar as consequências. Vou arcar com as consequências, melhor dizendo. Eu sei que eu tenho uma fraqueza, eu não vou me expor a situações nas quais aquela minha fraqueza pode encontrar a possibilidade, né, a circunstância para concretizá-la. Você já viu aquele ditado, né? Juntou a fome com a vontade de comer? Ou outra, a ocasião faz o ladrão? Uma pessoa que tem uma tendência, vou usar a última metáfora, o último ditado, tem uma tendência ao roubo. Ela tem uma tendência a pegar o que não é dela. Se ela nunca ficar com um ouro do outro, o dinheiro do outro, o bem do outro diante de si, a falta de ocasião vai reduzir em muito o campo de ação daquela fraqueza dela. Ela não tem ocasião de roubar, então ela não vai roubar. A pessoa que tem uma tendência à luxúria, ao pecado da impureza, e ela é casada, se ela não ficar dando ocasiões, muito provavelmente ela não vai cometer aquele pecado. E tem tendências ruins que a gente traz, isso é sabedoria, reconhecer. Tem fraquezas que você traz, que você pode fazer 15 horas de terapia, que você pode fazer 30 horas de adoração, que você pode ler 500 livros, você pode ter 15 diretores espirituais ao mesmo tempo. É uma fraqueza da sua natureza, do seu caráter, sedimentada em você. Você pode fazer o que for. Ai, padre, então não tem remédio? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, diante disso, você tem que evitar a ocasião. Você pode fazer 30 horas de adoração, mas se você tem aquela fraqueza muito acentuada e se expõe àquele tipo de mal, a ocasião que pode te levar à concretização do que está dentro de você como tendência ao pecado, você vai cair. Evitar o mal. Eu sei que eu não posso com bebida, então eu não vou ao bar. Eu sei que eu não posso com bebida, então eu não vou ficar andando com quem bebe. Eu sei que eu não posso com bebida, então eu não vou experimentar só um golinho. Eu sei que eu não posso com bebida, então eu não vou sentar à mesa com quem está se esbaldando de beber. Eu sei que eu não posso com bebida, então eu não vou comprar e não vou estocar bebida na minha casa. Porque, como eu disse, tem tendências que eu e você temos, todos, que você pode fazer 30 horas de adoração. Essa tendência é muito viva. Então, como dizia São Felipe Neri, diante de certas inclinações, sobretudo no pecado contra a pureza, a gente tem que fugir. A gente tem que evitar o mal, decisão consciente. Por quê? Porque o sábio, ele percebe o perigo. Você está entendendo? Ele percebe o perigo. Ele cultiva o discernimento espiritual. Porque a pessoa muito ingênua, às vezes ela pode dizer, mas não tem nada a ver. Mas o sábio, ele vai cultivando a sapiência, né, a sabedoria, o discernimento de perceber. Tudo bem, isso é só uma conversa que eu vou começar lá no WhatsApp com aquele ex-namorado, com aquela ex-namorada. É legal, ele está perguntando como estão os seus filhos. Eu vejo nas redes sociais que eles estão tão bonitos. Eu vejo que seu marido cuida tanto de você. Talvez a conversa é até uma conversa, humanamente falando, boa. Você não vê a intenção do outro, e não só a intenção do outro. Às vezes o outro nem tem intenção, gente. Mas é assim, tem coisas que você não tem intenção, mas é uma palavra, um toque, uma sujeição, a intenção aparece. Você não precisa ficar, eu não tive intenção e cair. A intenção para certos pecados, ela está sempre dormindo, adormecida dentro de nós. Mas o que está adormecido pode despertar.
é fácil despertar uma pessoa dormindo. É só você fazer barulho, é só estímulo ali, sonoro, né? A pessoa muitas vezes acorda. Então, se eu sei, se eu cultivo o discernimento, eu evito aquela ocasião, eu não vou conversar com aquela pessoa. Porque eu não estou bem no meu casamento e aquela pessoa mexe comigo. E a pessoa que mexe com você, muitas vezes ela vai saber que ela mexe com você, ela vai perceber porque você vai dar sinais. Então, evita, por que você vai se expor a isso? Aí depois vem com aquela cara lavada, eu não queria. Não, Deus está te mostrando, evita o primeiro diálogo. Eu estou usando esse exemplo, poderia usar muitos outros, óbvio, né? Que a vida não se resume só à dimensão afetiva, sexual, mas é uma área que muita gente cai. Sabe, tudo bem, você caiu uma vez inadvertidamente, só que você errar de novo é burrice. Você sabe que você tem essa tendência, você sabe que essa conversinha, como você está, tem um rezado por você, às vezes até travestida de uma coisa espiritual ali, você sabe que vai dar ruim, que isso pode te levar a uma consequência ruim. Você sabe que começar aquela conversa lá falando do padre, falando do líder, falando da pessoa, vai gerar uma fofoca, vai gerar uma murmuração. Então evita, o sábio evita o primeiro passo para o mal. Porque o primeiro passo para o mal vai te levar a largos passos à estrada da concretização, sabe, daquele mal. Vai levar ao ato, né? Então, o sábio evita o mal. Por quê? Porque ele tem discernimento. E o que você faz para ter discernimento? A Bíblia nos ensina. Para ter discernimento, você precisa rezar. Para ter discernimento, você precisa aprender com as experiências do passado. Aprender com as suas quedas. Eu sempre digo que pior que errar é não aprender nada com erro. Todos nós temos os nossos erros e vamos cometê-los, infelizmente. Mas o erro precisa me deixar mais sábio, mais forte, mais experimentado. Não, eu sei que se eu for por aquela estrada, vai me conduzir ao erro de novo. Então o discernimento ele vem da experiência, ele vem da oração e ele vem também da busca de orientação. Como faz bem, que ato de humildade é você buscar orientação. Orientação com pessoas mais sábias, orientação com pessoas que já viveram aquilo, sabe? O sábio busca orientação. E ele, como eu disse, ele não brinca com o perigo. Ele não brinca com o pecado. Ele não flerta com o pecado, né? Mas ele se afasta. E todos nós temos as nossas áreas de fraqueza. Talvez você está julgando aquela pessoa que caiu, eu estou julgando, que tem um pecado mais aparente, mais de fora o externo. Mas você e eu temos os nossos pecados de fora o interno. Talvez a pessoa não é impura como aquele que caiu com a impureza, mas é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa que julga todo mundo, que se interpreta como superior, que guarda mágoa de 40 anos atrás, que fica levando em conta o mal sofrido, que não releva nada, que é vingativa. Está tanto no caminho do mal como quem teve um pecado que o expôs de maneira pública. Isso no dia do juízo vai ter o mesmo peso, a diferença é que o seu não te expõe, não te humilha como o pecado daquele outro. Mas se você cultivá-lo até o fim, você pode perder. Eu posso perder a minha salvação, a nossa salvação, né? Então veja bem, o padre está dando as características do sábio. E aqui, segundo Provérbios, outra característica do sábio, que o padre já disse, mas enfatizo novamente, ele reconhece a própria limitação. Ele não se considera invencível. Ele sabe que pode errar. E sabendo que pode errar, ele age com uma outra virtude, que é filha da prudência. Qual que é a virtude filha da prudência? A cautela. Diz o ditado popular que o sábio é cauteloso. E a cautela, ela é filha da prudência, prudentia do latim, né, que Santo Tomás falava tanto, que é a capacidade de ter o intelecto iluminado pela verdade, a razão iluminada pela razão, a razão iluminada pela verdade, com V maiúsculo, né, da revelação de Deus, e assim tomar decisões mais acertadas, evitando o mal e escolhendo o bem. Isso é prudência. Então a cautela nasce da prudência. E o sábio é cauteloso. O que quer dizer ser cauteloso? Evitar riscos desnecessários. Pessoas tolas são impulsivas, se metem em problemas. O cauteloso evita riscos desnecessários. Por exemplo, esses dias eu ouvi a história de um rapaz muito jovem, muito bonito, bem de situação, que eles foram nadar com algumas moças, os amigos, e tinha um lugar que era perigoso mergulhar, né? E todos os amigos dele falaram, não mergulha aí, é perigoso. Mas ele, não, essa autoconfiança, que é insensatez, né?
Não, eu estou aqui, eu estou com as meninas, eu sou rico, eu sou bonito. Ele mergulhou onde tinha uma pedra, bateu o pescoço, ficou tetraplégico. Sabe? Acidentes acontecem, óbvio, mas isso, no meu ponto de vista, não foi um acidente, foi uma imprudência, uma não cautela, né, com todo carinho. O padre diz, é uma coisa irremediável, né? Mas a pessoa não teve cautela. É como com quem é autoconfiante demais no dirigir, é um perigo, né? Eu tomo cuidado, porque eu sou de uma família de caminhoneiros, eu dirijo desde muito novo, caminhão carregado. Naquela época, né, gente, era diferente. Até antes de carteira, meu pai me dava em lugares que não eram perigosos, né, assim, estradas mais vazias. Então, a gente que é acostumada a dirigir tem que tomar cuidado, porque você fica muito confiante. E aí eu tenho uma noção, assim, eu estou vendo o carreteiro na minha frente, eu sei se ele está com sono ou não, pelo jeito que ele está trocando a marcha. Mas isso é bom? É, mas pode ser ruim. Pode ser ruim, porque tipo assim, então eu vou dirigir de qualquer forma, eu estou a 160 e estou mexendo no celular. Não, isso é imprudência, é falta de cautela. Às vezes você é até muito bom numa coisa, mas é aí que mora muito acidente. Muitas pessoas cometem acidentes porque são muito autoconfiantes. Ou às vezes está chegando em casa, dirigiu 8 horas, às vezes nos últimos 30 quilômetros acontece o acidente. Por quê? Já cheguei mesmo, já estou em casa. Aí a pessoa se descuida. A cautela, ela te faz se precaver, né? A cautela faz você reconhecer os perigos, se afastar deles. Não flerte com o perigo, não flerte com o pecado, não se exponha desnecessariamente. Você sabe que tem uma pessoa má, invejosa, perigosa. Por que você vai se expor? Por que você vai provocar essa pessoa? Por que você vai provocar a inveja dos maus? Tem gente que é invejoso e vai te invejar pelo fato de você respirar. Isso é um problema dela. Agora, você não tem que jogar lenha na fogueira. Contar os seus feitos para o invejoso, sabe? Afastar-se do mal. Agir com discernimento. A cautela é uma virtude que acompanha a sabedoria, né? Que faz com que a pessoa tome decisões acertadas e não caia em armadilhas. E o que evita a nossa cautela? O que é uma barreira para a cautela? É o que eu vou falar mais quando eu estiver falando do tolo, né? Mas já adianto aqui, é a impulsividade. A pessoa impulsiva, a pessoa ansiosa, e é um risco para todos nós, eu vou dizer, eu não me excluo disso. Todos nós hoje fazemos muita coisa, né? Temos oportunidades na nossa frente, mas a pessoa que não reza, né? Talvez você tenha uma característica de temperamento que você seja mais agitado. Eu tenho características de temperamento que sou mais agitado. Isso não quer dizer que eu tenha transtorno de ansiedade. Mas eu puxei meu pai, que é uma pessoa muito ativa, que faz muitas coisas. Mas se você reza, independente do seu temperamento, se você vai morrer de repente demora 3 anos, ou se você é mais agitado, mais realizador, como eu, como outras pessoas que têm um temperamento mais assim. Se você reza, o tempo que você para rezar, já é um tempo que Deus vai trabalhar no teu coração e vai te dar ali critérios para você ponderar escolhas, para você pensar. Então, se você é impulsivo e ansioso, você não agirá com cautela. Se você não reza, você não agirá com cautela. E a impulsividade, o escolher sem cautela, sem refletir, sem ponderar os 2 ângulos da questão, filho, filha, isso cobra um preço muito caro. Não é verdade, sejamos honestos. Olhemos para a nossa vida pregressa. Eu vejo na minha vida pregressa consequências de escolhas que eu fiz, sobretudo na minha juventude, mais na minha juventude, nas quais eu não tive assim cautela. Nossa, é ruim. Até a gente que recebe tanto convite, né? A gente convite para missão, para tanta coisa, eu tenho assim ultimamente feito. Claro, tem coisas que são importantes a gente fazer, né? Eu partilhei aqui dos lugares que eu vou estar. Muitas dessas iniciativas estão ajudando diretamente aqui a Canção Nova, né? Como esses shows e todas as outras coisas, né? Um sacrifício ali pela comunidade, por outras coisas, claro. Mas eu penso que quando a gente recebe um convite, a gente tem que talvez postergar um pouquinho a resposta. A não ser que seja uma coisa muito evidente, que você já entende que você precisa fazer, né? Por exemplo, eu sou padre, né? Eu vou falar, não quero celebrar a missa. Não dá, né? Eu fui feito padre para isso. Então tem coisas que são muito evidentes. Mas existem convites que vão envolver uma logística, que vão envolver um desgaste, que vão envolver uma consequência. Então, talvez postergar um pouquinho a resposta, sabe? Porque esse postergar, esse esperar um pouco, vai te dar capacidade, possibilidade de rezar, vai te dar a possibilidade de refletir, vai te dar a possibilidade de agir com cautela, né?
Cautela é muito importante. Cautela é o avesso da impulsividade. E eu trouxe aqui a definição de cautela no dicionário. O que é cautela? É alguém que age com prudência, com moderação, que é precavido, né? Tem pessoas que parecem que são desconfiadas. A gente fala muito isso do mineiro, né? A gente fala, o mineiro é desconfiado. Você já ouviu essa expressão? Mas a pessoa, às vezes, que passa por desconfiado, tudo bem, talvez é um medo, é um trauma ali, a pessoa está bloqueada. Mas, às vezes, a pessoa está ponderando, né? Ela está agindo com cautela. Claro, essa cautela é importante, mas a cautela também é um outro polo que eu quero refletir. Ela não pode se tornar uma procrastinação. A pessoa está tendo cautela há 20 anos. Namora há 20 anos e está tendo cautela. Meu amigo, para de enrolar a sua namorada, vai. Ou minha filha, sai desse enrosco que esse homem que te enrola, né? Tem coisas que não tem que ter cautela, que são evidentes. Como eu disse, eu sou padre. Aí eu vou ter cautela para escolher se eu celebro a missa ou não. Não, eu celebro todos os dias, com povo ou sem povo. Eu sou padre, é a minha espiritualidade, é também o meu diálogo com Deus, é a minha fonte de oração, sabe? Sozinho, viajando, eu levo a minha maletinha de missa e vou celebrar. Para quê? Estou dizendo para dizer, para afirmar que existem coisas que são evidentes, né? Mas existem escolhas que precisam de ponderação, que precisam de reflexão, que precisam de cautela, que precisam de prudência. Você vai mudar de emprego, você vai mudar de cidade, você vai se casar. Conversa com outras pessoas. Tenta entender o melhor a fazer. Tenta entender qual sabedoria vai poupar energia, qual escolha, vai ser sábia e te fazer poupar energia. E qual escolha que vai demandar muito de você, porque às vezes a gente, vai se desgastando muito, porque a gente vai escolhendo coisas que complicam muito o processo. Tudo bem, existem muitas formas de mudar. Uma é mudar tendo 4 horas para fazer a mudança inteira, outra é mudar se programando com antecedência, outra é mudar sozinho, outra é mudar chamando o irmão, se possível contratando uma empresa, ou chamando uma outra pessoa. Outra é mudar tendo encaixado tudo, embalado, as coisas mais frágeis dos seus móveis. Outra é mudar de qualquer jeito, quebrar metade das coisas, ter que comprar de novo. Então, tudo, se você planeja, quem não planeja, diz o provérbio, faz 2 vezes, né? Se você quer cortar a árvore na metade do tempo que você gastaria, então gaste 2 vezes o tempo amolando o machado. Quero cortar a árvore em pouco tempo. Então gaste o dobro do tempo que você ia gastar amolando o machado, gaste o dobro do tempo para amolar melhor. Então você vai cortar mais rápido a árvore, né? Por exemplo, você vai fazer uma escolha, você vai ter que fazer algo na sua vida, pondere. Vai fazer uma viagem, pondere. Às vezes é isso, às vezes eu tenho percebido isso, irmãos, nós que andamos muito em missão, né? Às vezes você fala assim, eu vou lá nessa missão, mas a pessoa fala, não, padre, eu achei um voo mais barato que sai 7 da manhã em Guarulhos. Tudo bem, ótimo, não é tão tarde, mas eu estou em Cachoeira Paulista, né? Então eu tenho que chegar, preciso de 3 horas para chegar em Guarulhos. Só que eu preciso deixar o carro num estacionamento que não é o de Guarulhos, dentro do aeroporto, que é muito caro, fora. Então eu vou ter que deixar mais 1 hora para deixar o estacionamento lá. Dos carros no estacionamento, bem dizer assim, porque eu preciso pegar a van do estacionamento e chegar no aeroporto no mínimo 1 hora antes do voo sair. Então, nesses 7 horas, eu vou ter que sair de casa 2 da manhã, senão 2, porque 4, 5, 6, mais o estacionamento. Não, eu tenho que sair daqui meia-noite quase, 1 da manhã. Você está entendendo? Então, tudo bem, é maravilhoso. Não é maravilhoso. Não é. Eu vou pregar uma noite sem dormir. E quando você está sem dormir, você vai pregar mal, você fica vulnerável ao pecado. Sabia que quando você está cansado, psicologicamente, as suas defesas ao que não é bom caem. O seu córtex neofrontal trabalha com delay, que é a parte racional que faz escolhas certo e errado. Então, tipo assim, eu tenho aprendido, a gente apanha muito para aprender, não tem outro caminho, né? Ai, padre, vem cá, tem um voo às 7. Não dá. Ou eu vou à noite, que eu saio daqui à tarde, ou você arranja um lugar para eu dormir lá, eu durmo e vou, porque senão não adianta, eu sou um ser humano. Ah, mas você não quer pregar? Eu quero, mas eu sou gente, eu não consigo. Simplesmente, pessoas dormem, né? Pessoas humanas, né? Pessoas humanas comem, não é, sapo? E sobretudo com esse tamanho aqui dessa criança, né, sapo? Uma coisa que eu nunca perco é a fome. Eu já falei ao vivo, como diz o ditado, devo, não nego, né? Não nego que essa é uma verdade. Eu tenho fome sempre. Mas você tem que pensar. Ah, mas é só ir nessa peregrinação. Não, eu cheguei da peregrinação, já tem um evento.
Às vezes tem, como eu disse, tem sacrifício que você vai fazer pelos seus filhos, que eu faço pela minha comunidade, entendeu? Eu tenho coisas que eu faço consciente. Não, vamos lá, já que é para dar a vida aqui, vamos dar a vida, mas não é todo dia, né? Você vai escolher coisas conscientes. Que você chegou de fora do país, por exemplo. Eu cheguei da Itália semana passada, né? Você está com 5 horas de fuso horário, você está com um clima diferente. Claro, tem escolhas que você vai ter que fazer. Por exemplo, ontem à noite recebi aqui, tardezinha, né? Olha, o irmão que ia vir no Sorrindo não pode. Você pode? Claro, né? Em cima da hora, a gente tem que ajudar, se eu puder. Claro, mas tem dia que não vai dar, né? Você chega, você vai precisar de um tempo simplesmente para você se situar, né? O seu corpo, ele entra naquele estado de luta ou fuga, porque ele está entendendo que ele está sob ameaça. Clima diferente, comida diferente, 12 horas dentro de um avião. Então você vai ter que se entender, mas claro, sem se poupar, né? Tem horas que não vai dar para você se poupar. Ai, tudo bem, padre, eu estou assim, mas eu tenho 3 filhos para comer. Você tem que dar comida para os seus filhos, velho. Eu sou padre, não, agora também eu não quero mais missa, não quero mais encontro. Mas por que você é padre, criatura? Não é 8 ou 80, entendeu? A sabedoria ela vai estar nos meandros das escolhas, entrelaçada em pequenas atitudes, né? Porque, como eu disse, se toda vez eu pegar um voo às 7 da manhã, em um mês eu vou ficar 4 noites sem dormir. 4 noites sem dormir vai afetar. Eu vou envelhecer antes da hora, porque isso não precisa nem ser médico para explicar que o sono é importante, né, gente? Cada vez mais a ciência descobre, né? Então, às vezes, a pessoa que te chama vai ficar até triste. Nossa, eu tive que alugar lá um hotel para fulano. Que chato. Mas, meu amigo, você comprou um voo às 7 da manhã, eu moro a 300 quilômetros, né? Você não entendeu? Eu não moro vizinho do aeroporto, né? E você está falando de trânsito, você está falando de intempéries da estrada. Estou dando esse exemplo da minha vida, da nossa vida, né? Nós missionários, que é o mais próximo de mim, né? O exemplo que eu vivo. Mas você pode encaixar isso na sua vida. Tudo bem. Agora vamos falar do bendito do tolo. Você sabe que na Bíblia existem várias palavras para descrever o tolo. Existe do hebraico kezil, que é o estúpido, evel, tolo, naval, que é o zombador, e o grego, que está aqui nessa palavra que eu vou usar, é o afron e o moros, que quer dizer o desarrazoado. O que quer dizer o desarrazoado? O que não tem razão, o que não usa a faculdade racional para pensar antes de escolher, mas que é um tolo levado pelo vento, né? Então, isso que é ser tolo. E características do tolo em Provérbios. Confiante demais na sua própria capacidade. Ele confia muito em si. Olha, Santo Afonso dizia, e eu amo Santo Afonso e seus escritos, e corroboro isso, que o princípio da sabedoria espiritual é você desconfiar um pouco de você mesmo. Ah, mas eu sou muito bom no que eu faço, né? Cuidado, não confie em você. Até, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas muito boas em coisas que são acostumadas errando. Então, não confie em você mesmo. O sábio também, ele é confiante demais na sua própria capacidade e ele ignora os perigos. Se lança precipitadamente em situações que o poderão levar à ruína. Ruína do casamento, se conversando com esse ex-namorado, se demorando aí. Ah, mas é que eu estou carente. Meu amigo, todo mundo está carente. Tem uma época da sua vida que você vai querer abraçar uma árvore, casar com ela, tanta carência que você vai estar. Sobretudo algumas pessoas, que eu não vou falar aqui para não ser acusado, né? Um lado aí do pêndulo, porque fala aí, o padre... Você está me olhando, pô, não entendi. Patrícia está me olhando. Mas para dizer, vai acontecer, você vai ter carência, você vai ter as suas dificuldades. Chega uma hora do seu casamento que nunca o seu marido vai te entender, nunca vai estar bom, né? Isso aí, a gente que atende confissão, isso se repete. Porque talvez é um processo seu, sabe? Você podia estar casado com o príncipe e vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque o buraco que tem dentro de você, minha filha, meu filho, só ele que te criou pode preencher, entendeu? Então, não se precipite em situações que te lancem no perigo, que te deixam vulnerável ao perigo. Outra característica do tolo na Bíblia, em Provérbios, ele despreza a sabedoria. Ele não valoriza o conhecimento e a instrução. Ele se recusa a aprender com seus erros. E às vezes tem até uma pessoa dizendo, olha, não faz isso, não vai por aí. O sábio despreza a sabedoria. Ele não quer aprender. Não tem nada mais triste do que uma pessoa que não quer aprender. Não tem nada mais triste do que uma pessoa que não percebe o conselho de quem a ama. Porque existem pessoas que te amam. Existem pessoas que querem o seu bem, né? Muitas pessoas. Ou às vezes que nem são tão empáticas, mas que perceberam, olha, você pode melhorar nisso. Por isso que a autoavaliação é sempre importante. Hoje eu não tenho mais tanto tempo, mas eu sempre tento, sempre quando eu faço uma pregação, ouvir a pregação. Ou vou estar num show, num lugar, ouvir, né? Você tem que se ver, porque você tem que se avaliar, você tem que aprender com você. Às vezes, né, eu lembro quando a gente era
eu era padre mais novo, às vezes o teu corpo, a boca está falando uma coisa e a tua linguagem corporal está falando outra. Então, você precisa levantar a sua cabeça, você precisa acreditar, entendeu, meu amigo? Tudo está falando. Então, se avaliar, aprender com você, aprender com o conselho das pessoas. O tolo não quer aprender, o tolo não quer se avaliar, porque ele é confiante demais em si, né? Outra característica do tolo, insensatez e prudência. Imprudência, desculpa. Falei que o sábio é sensato, é prudente, ele não é impulsivo. O tolo é o contrário, né? Ele age sem pensar nas consequências, ele se envolve em situações perigosas, ele despreza conselhos e alertas, como eu já falei. E isso leva à presunção. Presunção é um grande pecado. Presunção é a pessoa que, tudo vai dar certo no final. Não, se programe. Essa cultura do improviso, me perdoe, é um câncer, sobretudo às vezes em ambientes nossos religiosos também. É um câncer. Sabe, como diz o provérbio árabe, né? Confie em Alá, mas amarre bem os seus camelos. Confie em Alá, mas amarre os seus camelos, faz a sua parte, se programa. Sabe, a gente tem que se programar, mas o insensato, o tolo, ele age como se nada pudesse dar errado. Sabe, se expõe a perigos. Não. Se programe, não seja impulsivo. Não é questão de ser quadrado. Tem gente que acha que se programar, pensar, é ser quadrado. Não é ser quadrado, é ter disciplina. Outra característica do tolo, ele é avesso à disciplina, ele não quer disciplina. Mas eu digo para você, você talvez está produzindo 30 sacos por alqueire. Com disciplina e com as ferramentas certas, você vai produzir 90 ou 100. Muito recurso é desperdiçado por falta de método, por falta de programação, por falta de previdência, por falta de preparação, por falta de disciplina. O Monsenhor Jonas Abib dizia, sem disciplina não há santidade. Não há santidade, né? O tolo é impulsivo, ele brinca com o perigo, né? Esses dias eu estava lendo uma pesquisa, eu não lembro como é a pessoa comentando, que eles estão tentando fazer um esforço coletivo para tirar os corpos dos alpinistas que estão sobre o Himalaia. Diz que tem muitos corpos lá, mas é muito caro para descer, né? E lá é frio, então os corpos ficam congelados. E eu, ouvindo ali a matéria, dizia que todos esses alpinistas acreditaram, não, só mais um pouquinho, não tem perigo, não, eu sou bom nisso, estão lá mortos, nem sepultados foram. Todo respeito aos alpinistas, mas muitos morreram. E se morreram por quê? Porque foram além de um limite seguro, né? Com a natureza você não brinca, a praia é perigosa, mas eu vou lá porque eu sou um bom nadador. Às vezes tem aquele sulco que puxa, né? Porque cai de uma vez assim a terra embaixo da água. Não se exponha. O tolo não, ele acredita que ele é invencível, imbatível, né? Outra característica do tolo, que está dentro do que eu falei, ele é arrogante, né? Confiante demais. Em Provérbios diz o seguinte, não lê, nesse mesmo capítulo, só estou citando, Provérbios 16, 18. A soberba, a arrogância, precede a ruína. Essa arrogância precede a queda, né? A autoconfiança sem Deus é orgulho. O tolo acredita que sabe tudo. Por isso, rompe limites que não podem ser rompidos. Existem limites que são bons de você romper. Por exemplo, eu tinha timidez de falar e hoje eu falo. Eu não conseguia cantar dentro de um campo harmônico específico e hoje eu canto improvisando, mas sem sair do campo harmônico. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de escuro e hoje eu não tenho mais. Mas existem limites que não são para ser rompidos, são para ser respeitados. O limite de velocidade, o limite como de uma praia na qual tem tubarões, não passe daqui. O limite do escalar no inverno aquele topo. Alguns conseguiram, mas muitos morreram. Você vai simplesmente se arriscar a sua vida assim? Você valoriza tão pouco a sua vida? Existem limites que precisam ser respeitados. Não cruze aqui. Você está num lugar, por exemplo, eu fui num lugar certa vez quando eu estava nos Estados Unidos, na Flórida, que se chama Everglade, que é o lugar onde ficam os crocodilos, né? A Flórida é conhecida por muitos crocodilos. Tem um lugar que você está de longe tirando foto, um monte de crocodilo, né? Tudo na hora do almoço eles só te olham assim, falam, esse grandão aí, né? E tem uma linha, não cruze. Ah, meu amigo, eu fiquei a 5 metros da linha. Vou cruzar para quê? Não, eu vou lá tirar uma foto melhor. Vai que ele vai comer a sua carne e palitar os dentes com seus ossos, né? Como diz o ditado. Existem limites que precisam ser respeitados, né? Outra característica, encerrando já,
do tolo, né, em Provérbios, ele é impulsivo e tem falta de domínio próprio. Ele é facilmente provocável. Ele se envolve em discussões, em brigas, em conflitos inúteis, que não precisava se envolver. Mas ele não tem domínio próprio, ele se acha tão bom que ele quer brigar com todo mundo. Segundo Provérbios também, o tolo fala sem pensar, muitas vezes usando palavras ofensivas, desnecessárias, linguagem imprópria, né? O tolo é facilmente conduzido pela fúria, segundo Provérbios, né? Ele se enfurece, ele não realiza o ofício de retardar a ira, como dizia Sêneca, né? Que é um autor até secular, mas que diz que a sabedoria, a sensatez se encontra na atividade de saber retardar a ira, né? O tolo não, ele quer resolver tudo para ontem, tudo a ferro e fogo, falou, escreveu, não leu, o couro come. Respira, calma. Talvez você acordou hoje, filho, filha, com decisões já concebidas. Eu vou fazer isso, eu vou mandar aquela pessoa embora, eu vou me separar, eu vou detonar minha mãe, eu vou cortar o relacionamento com a minha sogra. E Deus, através dessa pregação, está te dizendo, ei, você mesmo, é você, para, calma, respira, pensa mais, reza mais, pondere as consequências desse rompimento, desse ato. Tenha mais cautela antes de dizer tal coisa. Reflita. Você quer ser o quê, filho, filha? Eu faço aqui, apresento as duas opções. Você quer ser tolo ou quer ser sábio? Quer ser tola ou quer ser sábia? Claro, como eu disse, existem sacrifícios que a gente vai precisar fazer. Um padre de uma comunidade como a minha, comunidade precisando de ajuda para certas coisas. Um pai com filhos pequenos. Óbvio, o sacrifício está aí, faz parte, né? Mas existem coisas que você vai ter que ponderar. Sobretudo quando se envolve, o Senhor coloca isso muito no meu coração. Quando envolve decisões assim, sabe? Que vão romper unilateralmente. Eu não quero mais contato com a minha sogra. Talvez você vai precisar da sua sogra para cuidar dos seus filhos, com esse trabalho que você vai ter. Talvez você vai precisar da sua sogra para você e seu marido ter um dia para vocês saírem, namorar, para vocês não ficarem doidos. Então pondere, engula alguns sapos com humildade, deixe de ser arrogante, deixemos, né? Enfim, eu acho que está mais que evidente, né, o que essa passagem quis dizer. E eu gosto demais. Está vendo como o livro de Provérbios é fantástico, gente? Se eu ficasse aqui no Sorrindo um mês, eu ia pregar só sobre Provérbios. Sabe? E não ia dar tempo, porque é muito profundo mesmo. Eu, particularmente, fiquei muito edificado com isso aqui e quero lutar para colocar isso em prática na minha vida, né? Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa consciência, iluminar o nosso coração. Nos dê o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Liberta-nos da tolice, da insensatez, da impulsividade, da não reflexão. Liberta-nos, Espírito Santo. Faz-nos sábios, faz-nos buscar conselho, faz-nos ouvir as orientações, faz-nos ponderar antes de tomar decisões, de romper laços. Vem, Espírito Santo, fala ao nosso coração, nos ilumina, tira de nós a raiva, a fúria, a presunção, a tolice de acreditar que somos autossuficientes, a arrogância de achar que somos melhores que os outros, que sabemos o que fazer, como fazer. Vem, Espírito Santo, nos batizar e curar. Fala ao nosso coração. Esse nosso dia, dá-nos a graça de vivermos a sabedoria, de vivermos como sábios. A sabedoria que tanto aprofunda a nossa fé, e que nos dá a graça de tomarmos as decisões que precisamos no nosso dia a dia. A sabedoria que tanto nos aprofunda a fé e nos dá a graça de suportarmos as dificuldades de cada dia, enfrentarmos essas dificuldades. Meu irmão, minha irmã, que essa canção possa fazer você refletir sobre isso que o Padre colocou e também sobre tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração através dela. Às vezes há momentos em que a fé vem a fraquejar, há males de tormentos que querem me afogar, sofrimento, dúvidas, ventos contrários ao amor, medos e angústias, entrego a Ti, Senhor. Faz-me caminhar
caminhar sobre as águas desse mar. Faz-me ir a ti, Jesus, sem vacilar. E se eu me afundar, estende-me a tua mão. Vem me socorrer, Jesus, aumenta a minha fé. Faz-me caminhar sobre as águas deste mar. Faz-me ir a ti, Jesus, sem vacilar. E se eu me afundar, estende-me a tua mão. Vem me socorrer, Jesus, aumenta a minha fé.